Desde o princípio da colonização, seja no século XVII, final do século XVII e o decorrer do século XVIII, Russas sempre foi uma comunidade, né? Primeiro iniciou-se com o povoado das Russas e depois que foi elevada à categoria de paroquiato, né? Foi instalada a paróquia no ano de 1707. Então passou-se a denominar uma freguesia. O território, aquele território era o território da freguesia de Nossa Senhora do Rosário, das Russas. E a fé sempre esteve muito presente no povo russano, desde a sua formação, como no decorrer dos tempos. A primeira manifestação religiosa que nós temos notícia aqui no município é da Irmandade de Nossa Senhora dos Pretos, Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que é de 1728. A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Brancos é iniciada uns 3 ou 4 anos depois, em 1732, ou alguma data em torno disso que eu não estou com essa informação precisa. Mas tudo passou a ser bem diferente a partir da segunda metade do século XVIII, quando foi instalada no município a Irmandade, uma Irmandade do Santíssimo, muito forte, com muitos irmãos, né, que eram adeptos àquela Irmandade e que proporcionavam uma das cenas que eu considero mais emocionantes e ao mesmo tempo de uma brutalidade enorme. É um misto nessa cena que eu vou relatar para vocês de sofrimento e amor. Como numa mesma cena é possível caber esses dois ingredientes, esses dois elementos tão distintos e é incrível. Porque a partir da segunda metade do século XVIII aqui em Russas, tem início as induenças. O que são as induenças da Semana Santa? As induenças são as expiações dos pecados. Induenças que significa indulgência, perdão, absolvição dos pecados. E ficou muito mal falada, foi motivo, inclusive, não foi o único motivo, mas foi um dos motivos que levaram Martim Lutero a realizar um conjunto de ideias que elaborasse a Reforma Protestante. Era a venda de indulgências, a venda de indulgências, de induenças. E quando se fala, então, em feira de induenças, é num sentido pejorativo, é um sentido que se refere a esse período específico, porque quando teve o seu início a partir do século XIII, o que era conhecido como induenças, né? Era esse caminhar desordenado de peregrinos, de penitentes, de pessoas que tinham alguma promessa a ser paga ou que buscavam uma proteção da igreja e rumavam para Roma ou para outra cidade qualquer onde eles tinham acesso
iam desordenadamente. Eram bandos e bandos de peregrinos, até que, por volta do século XIII, XIV, o Papa Ubaldo criou uma sistematização dessas procissões, que passou a ser chamada de procissão. Então, em determinada época do ano, e não em diversos momentos diferentes, as pessoas iam até as suas igrejas, principalmente Roma, a igreja romana na Itália, e durante a Semana Santa, e essa procissão foi dando contorno, foi ganhando elementos dogmáticos da Igreja Católica e acabou estruturando essa questão das induenças e de como deveria ser celebrada a Semana Santa. Aqui no município de Russas, que é o nosso caso específico, nós temos uma bonita manifestação popular que durava 2 semanas. A Semana Santa, na verdade, eram 2 Semanas Santas, por assim dizer, e que reunia gente de muitos outros lugares por vezes até distantes, mas que reuniam um grande número de fiéis pela devoção demonstrada por aqueles indivíduos que realizavam a Semana Santa na freguesia das Ursas e que demonstravam uma fé digna de ser assistida e de ser aplaudida. Era um chamariz, tanto para aqueles que se dedicavam a uma vida espiritual, que vinham por uma questão de fé da Semana Santa, assim como aqueles também que utilizavam, que aproveitavam esse momento para negociar, como eu falei em vídeo anterior, essa questão das festas da igreja e a movimentação econômica do município, da vila, do povoado, da freguesia, em cada momento da sua história, ela se complementava e aumentava muito. Era uma oportunidade que aquelas pessoas tinham numa terra tão escassa, de tão difícil trabalho em conjunto com a igreja. E isso não era uma vez, era pontilhado durante todo o ano para que houvesse sempre a circulação de dinheiro, tanto no comércio como na igreja. Então, a procissão das induenças da Semana Santa, geralmente no seu início aconteciam nas sextas-feiras santas, que é a Sexta-feira da Paixão. Porém, o calendário católico, com o passar do tempo, antecipou para um dia anterior, na Quinta-feira Maior, se eu não me engano, Quinta-feira Maior, que é o dia da expiação dos pecados. E com o passar do tempo, mais um parêntese aqui, acabou ficando os 2 dias, né? Tanto a quinta-feira como a sexta-feira, como dias de expiação dos pecados. Dia onde os ministros da igreja absolviam os seus fiéis, distribuíam indulgências em doenças. E numa das cenas mais incríveis que eu consigo imaginar, pelo menos, né, porque já faz tanto tempo que teve início e que teve a realização de fato desse evento,
teve seu fim em 1925 com a reforma do calendário católico e com a retirada das indulgências. Os irmãos dos Santíssimos eram os responsáveis pelas cenas que provocavam mais clamor na sociedade do Vale do Jaguaribe e nos nossos queridos amigos visitantes que vinham nos visitar aqui na então freguesia de Nossa Senhora do Rosário das Russas. As indulgências aconteciam à noite. Então saía de um lado, da quinta-feira à noite, de um lado da cidade saía a procissão de Nossa Senhora das Dores, simbolizando Maria, aquela Maria, coração cravado de dor e de perder o filho naquelas circunstâncias cruéis, não só para o Estado romano, como também para os doutores do templo de Israel. Então, de um lado vem a procissão das irmãs da Virgem Santíssima, trazendo no andor Nossa Senhora das Dores. E de um outro lado da cidade vinha a procissão dos Irmãos do Santíssimo, que tinha uma característica muito interessante, que era a mais acompanhada, eu imagino, porque no decorrer do caminho, em determinado momento, eles aceleravam. Os homens que carregavam, eram 6 homens que carregavam o andor, e embora eles se revezassem entre si, os irmãos do Santíssimo, eles aceleravam o passo e em determinado momento, com o código de 1, os 6 caíam de joelho no chão, por terra, com o andor nas costas, sem deixar Jesus cair. Se levantavam, erguendo o andor, e assim continuavam. Uma coisa importante ser dita: tinha uma personagem, deixa eu ver se eu acho o texto dela aqui, está aqui. Tinha uma personagem chamada Verônica. Quando os irmãos do Santíssimo se ajoelhavam todos com uma pancada no chão, com os joelhos no chão, um pano vermelho era desenrolado e aparecia uma personagem, né, chamada Verônica. Essa Verônica é como uma narradora da constatação do sofrimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Era desenrolado um pano vermelho com o rosto de Cristo, enquanto essa personagem dizia: ó vós todos que passais pelo caminho, vede se há dor semelhante à minha dor. O pano novamente era enrolado e a procissão voltava ao seu caminho originário até se encontrarem as procissões de Nossa Senhora das Dores e de Cristo na sua paixão, durante a sua paixão. Essas duas procissões se encontravam ao lado da igreja matriz, onde os fiéis e as pessoas que participavam das procissões adentravam na igreja. E na igreja, como antigamente haviam 5 altares, o altar principal, que é chamado de altar maior, altar mor, né? E os 4 laterais, os 2 de cada lado. Então ficava um sacerdote em cada altar e
eles iam cantando a missa. Naquela época, a missa era cantada pelos sacerdotes. Então, iam cantando a missa da sacra durante a quinta e a sexta-feira, principalmente da Semana Santa, embora a festa, as procissões de diversas irmandades aconteciam durante essas 2 semanas de existência. Então, essa foi uma manifestação religiosa que aconteceu no município de Russas e que teve uma proeminência na região a ponto de que outros lugares, né, outros povoados, outras vilas, pessoas que moravam em fazendas, sítios espalhados por esses sertões, aproveitassem aquela data, né, aquelas 2 semanas, para que viessem à freguesia das Russas para acompanhar as endoenças na Semana Santa, no período da Semana Santa, que é em abril. Então nós ficamos aqui com uma característica forte da religiosidade do povo russano.